aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista Yogi. E hoje estamos aqui para falar sobre privilégio branco. Porra é essa de privilégio branco? Será que existe? Será que existe privilégio branco, gente? Será que existe privilégio branco, sei lá, privilégio negro, asiático? Como é que é esse troço de privilégio? Vamos começar pelo mais simples. O que significa privilégio? Privilégio, substantivo masculino. O primeiro significado de privilégio é direito, vantagem, prerrogativa válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. Apanágio, regalia. Aí o segundo significado. Por extensão, diploma que contém a concessão de um privilégio patente. Terceiro significado, riqueza, conforto, bem material ou espiritual e que só uma minoria tem acesso. Quarto significado, dom natural, talento, condão. Quinto significado, oportunidade de concessão especial para realizar algo muito desejado ou valorizado. Sorte, felicidade. E o sexto e último significado jurídico, termo, situação de superioridade amparada ou não por lei ou costumes, decorrente da distribuição desigual do poder político e ou econômico. E aí a origem, né, que ele diz privilegium, né, lei excepcional, semente a um particular ou a poucas pessoas, privilégio, favor, graça. Bom, só para a gente ver o significado da palavra privilégio, a gente já pode desmistificar a principal coisa desse vídeo. Você ser branco não é privilégio, porque não é uma coisa alcançável, não é uma coisa restrita a um grupo de pessoas, porque a branquitude da minha pele é uma característica do meu corpo. Não é um talento, não é uma especialidade que eu tenho. É simplesmente pigmentação da pele. Eu não tenho culpa de ser branco, assim como um negro não tem culpa de ser negro, assim como um asiático não tem culpa de ser asiático. E por aí vai. Nós não temos culpas pelas nossas cores. E cor não é privilégio, pelo próprio significado da palavra privilégio. Então já começa por aí. Você não pode usar privilégio para isso. Tá errado. Vou dar um exemplo para você o que é privilégio. Sabe o que é privilégio? É você receber um salário de 30 mil reais que as pessoas, através de imposto, estão pagando para ti. Isso é um privilégio. Isso é um exemplo claro de privilégio. Né? Não é nenhuma, oh meu Deus, que grande, né? Que grande surpresa saber disso. De quem que vocês acham que eu estou falando? Óbvio, né? Classe política. Um outro exemplo de privilégio poderia ser, por exemplo, sei lá, você ser amigo do Brad Pitt, né? Ou sei lá, do Johnny Depp. Isso é um privilégio. É uma coisa que poucas pessoas têm. Não é qualquer idiota que consegue ser amigo do Johnny Depp, do Brad Pitt. Então, isso poderia ser classificado também como um privilégio. Então, o que a gente já pode aqui corrigir do que essas pessoas falam? Queridos, não é privilégio. Talvez você possa dizer que é sorte, talvez você possa dizer que é, por exemplo, uma facilitação na sua vida. Mas mesmo que não importa se você mudar a palavra, continua estando errado. Porque pelo fato de eu ser branco, não quer dizer que minha vida seja fácil ou de que ela foi fácil até agora pelo fato de eu ser branco. E não quer dizer que a minha vida vai ser garantida por eu ser branco. Sabe o que eu acho, sinceramente? Sinceramente, parece que essas pessoas, assim, eles acham que assim, a sua cor de pele vai definir o que você vai ter na vida. Se você é negro, você vai nascer numa favela do Rio de Janeiro, sei lá, alguma coisa assim, tá? Você vai virar o Dadinho, tá ligado? Que assistiu Tropa de Elite sabe o que eu tô falando. E aí tu vai virar o melhor traficante do morro, tá ligado? É isso que parece. E aí se você for branco, você vai nascer num berço de ouro, né? Quando você fizer 18 anos de idade, você vai ganhar uma Ferrari e você vai ser um multimilionário. Mano, eu sei que parece ridículo, mas é o que essa galera pensa, cara. Eles acham que só pelo fato de você ser branco, sua vida vai dar automaticamente certo, tá ligado? Sei lá, você vai sair do útero da sua mãe com um certificado dizendo que assim, olha, aqui tá dizendo, ó,
Você vai, quando você tiver 18 anos, você vai ter um Ferrari, e se você for branco, se você for preto, você vai ser o rei da cocada preta, do tráfico de drogas, do seu morro. Tipo, mano, desculpa, as coisas não são assim, tá? Quem define o seu futuro é você, não é mais ninguém. Esse negócio de o meio que você nasce interfere na sua vida, isso troço é mentira. Se fosse verdade, então todo mundo que nasce na favela era pra ser traficante. Era pra não ter nenhuma pessoa de bem na favela. O que a gente mais vê é o contrário. No ambiente mais hostil que tem, nós vemos pessoas muito honestas e trabalhadoras. Então, será que pobreza, será que ambiente, essas coisas tem alguma coisa a ver? Acho que não, tá? E eu vou provar pra vocês nesse vídeo, tá? Que a cor da sua pele não interfere em nada na sua vida. A única coisa que interfere na sua vida é você mesmo, tá? E quando eu estou dizendo que cor de pele não interfere, eu não estou falando que não exista racismo, que não exista preconceito, que não exista padrões na sociedade. É claro que existe. É claro que quando a gente fala empresário, mesmo que inconscientemente, muitas pessoas na cabeça imaginam um cara de terno, que seja branco, que não seja nem alto, mas também nem baixo, ou seja, sei lá, tem tipo 1,70 m, por aí 1,80 m, seja um cara que tem uma barba assim, ou não tenha barba, e tem um cabelinho lambido. Todo mundo pensa assim, né? Ninguém pensa que pode ser um negro, pode ser um japa, né? Que pode ser cheio de tatuagem. Ninguém pensa nisso. Não, ninguém pensa assim. E eu acho que isso já foi bem provado. Mas enfim, não interessa, não importa. O que importa de verdade é que essas coisas são, digamos, exceções, ou então são coisas construídas pela sociedade. Assim como essa ideia vitimista de que o negro nunca pode conseguir fazer nada. Um grande exemplo de um negro que conseguiu fazer muitas coisas é o Negão do canal do Negão. Um cara que mostrou para as pessoas comuns como eu e você, como é que você faz um shape no skate. O cara que, graças a ele, que muitas empresas de skate abriram no Brasil, muitas marcas mesmo. Um cara que ajudou muitos jovens na periferia com o discurso dele de que pelo fato de você ser negro não é o que vai te fazer não ter sucesso na vida. Esse é um cara que realmente ajudou os outros. Esse é um cara que realmente faz a diferença. Ele é negro. Mesmo que ele não seja um cara rico nem nada, ele viva de reciclagem, de ter o ferro velho dele, etc, e blá blá blá. Mesmo assim, ele é um cara de muita sorte e que fez muito mais coisa que muito branco por aí. Fez mais coisa do que eu já fiz. Então é um cara de muito respeito, porque mesmo que ele não tenha muito, a história dele, as coisas que ele fez, já valem mais do que muita gente por aí. Muita gente mesmo. Muitos normies por aí. Então, amigo, não vai precisar essa justificativa de que cor faz alguma coisa. Cor não faz nada por ti. E agora, é agora nesse momento que eu vou te provar que cor não faz nada por ti. Eu vou te provar com 3 exemplos. Um que eu vou dar que é bem específico, que eu conheço a pessoa, eu vou contar a história dessa pessoa. O segundo que é uma pessoa muito, muito famosa mesmo, mas que muita gente nem sabe a história do cara. E terceiro é uma pessoa que eu não conheço, não é tão famosa, mas tá aí no YouTube e ele é pra mim um grande exemplo, né, de um cara intelectual e de que se mostra ser bem coerente naquilo que ele fala. Então vamos lá, vamos pro primeiro exemplo. Bom, o primeiro exemplo aqui que eu vou dar é um ex-professor de sociologia que eu tive. Eu não vou falar o nome dele, eu não vou falar onde ele trabalhava, né, nem nada, porque isso não é o objetivo. O objetivo é falar da história dele. O começo da história dele parece ser bem de boa, né? Porque ele sempre cresceu, ele nasceu numa família tranquila, né? Ele nunca teve tantas dificuldades na vida. Cresceu, fez faculdade numa boa, tranquilo. Essas coisas e pá. Né? Até aí tudo bem. Até seus 20 e poucos anos de idade, tinha uma vida decente, nunca teve tantos problemas. Até aí você poderia classificar ele como esse branco privilegiado, né? Até que chegou um momento que ele começou a morar sozinho. Ele já morava sozinho há um tempo, ele já tinha uma esposa, já tinha filha. Então, e ele tinha um trabalho também. Ele tinha um trabalho e a esposa dele também. Ambos ganhavam muito
esse cara você ainda poderia dizer que é o branco privilegiado que tem tudo de bom. Calma lá, filho. Essa é a única parte boa da história é essa. No ano que a Dilma ganhou a primeira eleição, tudo começou a dar ruim na vida dele. Por quê? Porque crises começaram a chegar. É por causa de atitudes ruins do governo, aquilo estava gerando uma crise e o desemprego aumentou. E eles achavam que não ia atingir eles. Que não, nós somos muito bons, nós sabemos a importância do nosso trabalho, nós sabemos que nós éramos bons e que eles não iam nos despedir. Era isso que eles pensavam. Palavras do meu próprio professor. Até que a crise e o desemprego deu um soco bem na cara assim, pau deles. Começou com ele. Ele foi despedido. Você já pensa, o cara foi despedido, hein? Olha que fudido. Acabou tudo, né? Essa é a história. Não, não é. Calma aí. Mas a mulher não foi. Então ele simplesmente assim, relaxou e falou assim, quer saber? Minha mulher ganha bem e ela consegue me sustentar e minha filha. 3 meses depois, a esposa dele também é despedida. E aí fudeu. É? Deve estar pensando, nossa cara, que merda, hein? Mas o cara com certeza foi falar com o papai e a mãe, né? Não, porque o pai e a mãe deles não tinha como ajudar eles. Nem a família dela, nem dele. Então eles tiveram que sobreviver com o auxílio-desemprego. Eu não sei se esse é o nome, mas enfim, foda-se. Então lá foram eles, né? Passando os meses, né? Se sustentando com aquilo, pagando as contas da casa com aquele dinheiro, pagando comida com aquele dinheiro, etc. Enquanto eles distribuíam currículo. Só que nenhum lugar chamava. Eles distribuíram eu não sei quantos currículos. Os dois, nenhum lugar chamava. Isso foi piorando até um ponto que o dinheiro do auxílio-desemprego começou a simplesmente acabar. E eles falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles começaram a vender os móveis da casa deles. Beleza, né? Você falou, começaram a vender os móveis, tá, mas até aí deve estar de boa, né? Deve ter conseguido achar emprego, né? Enquanto tava nesse período ruim. Não conseguiu. E uma hora os seus móveis vão acabar. Até que chegou um ponto que eles não tinham praticamente nenhum móvel em casa. Eles já tinham vendido os 2 carros faz tempo. E chegou num ponto que eles simplesmente só tinham os móveis suficientes para sobreviver. Era basicamente o quê? Mesa, cozinha, cama para dormir. Era o que eles tinham. Chegou num ponto tão desesperador que o cara viu que ele mal tinha dinheiro para comprar comida nem para pagar conta. Com o dinheiro que ainda tinha dos móveis que ele conseguiu. O cara ficou tão desesperado que ele começou a procurar formas alternativas. E a forma alternativa que ele achou foi limpar o PC da galera. Sabe aquele carinha que você contrata, você dá uns 100 conto pra ele dar uma limpada no seu PC por causa de pornô de hentai que você baixa e deixa seu computador lerdo, cheio de vírus, cavalo de Troia, caralho, 4? Então, esse cara, ele era um desses caras. Só que esse é o negócio, ele não morava na capital nem nada. Ele morava numa cidade mais de interior. Então todos os pedidos que vinham era tudo de cidade vizinha. Ele tinha muita sorte de às vezes ser da mesma cidade, mas geralmente era de cidade vizinha. E muitas vezes ele tinha que caminhar 40 quilômetros a pé no sol, demorava horas para chegar. Cobrava 50 reais. O cara andava quase 100 quilômetros por 50 reais. E às vezes o cara pedia pra ir lá no dia seguinte de novo porque o cara tinha esquecido alguma coisa. Aí ia lá de novo. Às vezes ele fazia jornada dupla. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia que você andar 160 quilômetros em 2 dias? E assim foi, cara, durante anos. Durante anos o cara vivia de bem menos de um salário mínimo. Coisa que assim, dinheiro que gera muito difícil de pagar as contas. Então imagina comida. Tinha dias que tinha dia que eles ficavam tipo 2 dias seguidos sem comer. Então assim, é muito difícil a vida dele. Até que as coisas foram melhorando, ele finalmente conseguiu sair dessa situação. Veja, esse cara que veio numa situação muito ruim. Nível assim, família do Nordeste, tá ligado? Que mora no interior do Nordeste. Esse nível. O cara era o quê? O cara era branco. Ele, a esposa e a filha, todos brancos. Em que momento da vida dele o fato dele ser branco ajudou ele a sair dessa situação? Nenhum!
Isso não ajudou a situação dele. Ele ser branco não ajudou em nada. Agora vamos ao segundo exemplo. Kurt Cobain, sim, famoso guitarrista do Nirvana, nasceu numa família instável, pois o pai e a mãe se separaram. Ele ficava sendo jogado de lá e pra cá por causa do mau comportamento dele, devido a essa separação dos pais, que afetou muito ele. Ele era muito rebelde e os anos foram se passando, né? Sendo jogado de lá pra cá, casa da mãe, casa do pai, casa do tio, casa da avó, e ficava nesses quatro aí o tempo todo. Aí chegou um ponto que ele estava na casa da mãe e ela chegou e falou assim, olha, é o seguinte, tá? Você já não conseguiu crédito suficiente para entrar na faculdade. Eu já não tenho tanto dinheiro para te cuidar. Eu não tenho como dar comida para ti. Ou você arranja um emprego, ou então você vai embora. O que aconteceu? Ele não arranjou emprego. E aí ele foi expulso de casa. Ele literalmente virou mendigo. Ele ficava lá com as coisas dele tudo jogada na rua. Ele ficava lá, morando de mendigo, pedindo esmola pros outros, com todas as tralhas dele. A maioria das vezes ele ficava dormindo na rua, o cara não tinha como tomar banho, o cara ficava fedendo, o cara não tinha roupa para usar direito. E tava lá na cidade de Aberdeen, no cu do mundo, o lugar que menos ele poderia dar certo. E lá ele foi vivendo sua vida como mendigo, né? Às vezes dormia na casa de amigos, até que chegou um dia e foi dormir na casa de Chris Novoselic, e que na época trabalhava, etc. Até o momento que os dois decidiram começar a montar uma banda e começar a tocar nos barzinhos por aí. E aí começou o Nirvana. Mas mesmo assim, nessa época, todos os três brancos, né? David Grohl, Kurt Cobain, Chris Novoselic, mesmo os três sendo brancos, eles viviam numa condição muito pobre. Aliás, praticamente todas as bandas grunge foram assim. Eles eram pobres, não tinham dinheiro pra porra nenhuma, eles mal tinham dinheiro pra sobreviver. Ganhavam menos de um salário mínimo. Essa era a realidade de muitas pessoas, de muitos artistas grunge. Praticamente todos eram brancos. Que vantagem eles tiveram na vida? Kurt Cobain literalmente foi mendigo e deu certo na vida. O cara que não tinha nenhuma chance, que morava numa cidade muito afastada do foco, deu certo. Como que a cor ajudou o cara a fazer isso? Que privilégio ele recebeu pela cor? O pobre fudido que chegou a ser mendigo. Cadê esse privilégio? Agora o terceiro exemplo que eu vou dar pra vocês é um muito fácil. É o Fábio Rapp. Ele é um professor no YouTube, né, ele dá aula de direito. E, segundo a própria história dele, ele veio de um bairro pobre de periferia. O cara estudou em escola pública, não tinha dinheiro, tinha traficante no bairro dele, bairro pobre, mas assim o cara deu certo, ele estudou muito. Assim, claro que esse exemplo eu não tenho muita história, até porque eu acho que ele não falou muita história dele, ou então eu não pesquisei direito. Mas enfim, esses três exemplos servem para mostrar que cor, desculpa, mas cor não é privilégio. Cor não te ajuda em nada. Pessoas racistas, elas estão diminuindo cada vez mais. Mesmo que talvez a cor atrapalhe alguma coisa, ela não quer dizer tudo isso. Então não adianta você ficar usando cor como justificativa. E tem um outro quarto exemplo, é o meu exemplo. Eu tive muita sorte de nascer numa família estruturada, etc. Mas nunca me impediu de ter problemas. Eu sofri bullying extremo na escola, desde o primeiro ano que eu cheguei na cidade onde eu moro. Não tive um momento de paz na minha vida escolar, era sempre bullying. Toda escola que eu ia, todo ano que eu ia, sempre sofria bullying. Por qualquer motivo. Eu também tive uma infância difícil. Eu também passei por um momento ruim. Eu não tô me vitimizando falando, oh meu Deus, que o bullying, Suzano. Não. Eu também tinha tudo pra ser um desses aí de Suzano, mas eu não era doente mental. Eu também sofria bullying extremo, tá? Eu também não tinha vontade de ir pra escola por causa do bullying e não sair matando todo mundo que nem esses arrombados de Suzano. Mas desculpa não. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que mesmo eu sendo branco, eu sofria bullying. Até por próprios negros. Tinha negro que fazia bullying comigo. Olha só, o oprimido fazendo bullying com o opressor, digamos assim, né? Então, cara, desculpa, meu, mas esse papo não cola. Cor nunca me ajudou em nada. Eu nunca fui privilegiado por cor. Se eu tô onde eu tô hoje em dia, é por causa do meu próprio trabalho. Não tem nada a ver com minha cor. Para de acreditar nesse troço.